Fala aí, galera, beleza? Bom, mais uma vez aqui para a gente falar mais sobre agachamento, né? Então, a gente está vendo muito, pelo menos eu estou vendo bastante em rede social, né? Eu estava nesse feriado de carnaval aí, bem mais presente nas redes sociais e vi que tem algumas pessoas falando algumas coisas sobre agachamento, que agachamento não seria interessante para a atividade muscular do glúteo, que agachamento seria apenas um exercício mais focado no quadríceps, enfim. Bom, é interessante a gente informar que essas pessoas estão se fundamentando em artigos em base de eletromiografia. Bom, a eletromiografia, para quem não é do meio científico, é a atividade elétrica do músculo, né? Então você coloca um eletrodo em cima do músculo, pede para fazer uma contração e analisa a atividade muscular. Ah, Só que a gente tem algumas limitações quando a gente trabalha com eletromiografia que impedem a gente de fazer certas afirmações, né? Como, por exemplo, fazer uma análise comparativa entre a atividade da musculatura do quadríceps versus a musculatura glútea, né? Dos extensores do joelho e os extensores do quadril. Bom, por uma questão de arquitetura muscular, modificação articular, enfim, não tem como a gente fazer esse comparativo, não tem como dizer que pelo trabalho eletromiográfico do quadríceps, a ativação do quadríceps é maior e a ativação do glúteo é menor, às vezes chega a ser nem a metade da ativação do quadríceps, e algumas pessoas saem por aí afirmando que o agachamento é só um exercício para quadríceps e não é. A gente precisa tomar muito cuidado. E eu vou fundamentar essa minha afirmação agora exatamente com esse artigo que vocês estão vendo aí na telinha, que é exatamente um artigo que fala da mudança da atividade eletromiográfica e da cinemática durante o agachamento com cargas submáximas e máximas, né? Um artigo que foi publicado em 2017 pelo Yavos, né? Que é um cara que está bastante presente aí no meio da literatura científica. Bom, na introdução eles falam que o agachamento é um exercício frequentemente utilizado em vários protocolos, né? Sua aplicabilidade para exercícios funcionais, para o esporte, tem numerações, tem numerosas variações e para desenvolvimento de força, de condicionamento e até dentro da fisioterapia, né? Aqui embaixo já a gente tem aqui embaixo quando ele fala interiorly on the ground, aqui no número 5, né? Como um exercício multiarticular, né? Os extensores do joelho, como o reto femoral, vasto lateral, o vasto medial, e passando para a página número 2 aqui, os extensores do quadril, que são o glúteo máximo, o bíceps femoral e o semitendinoso, que são os isquiotibiais, eles são considerados exercícios motores primários, né, do agachamento, sendo realizado também com a musculatura secundária. Então, assim, não tem como a gente afirmar, agachamento é só para quadríceps, agachamento é para glúteo, envolve também os isquiotibiais? Com certeza, os isquiotibiais trabalham aí frenando o movimento como um antagonista. Então, tem atividade muscular dessa musculatura. É muito importante que essa musculatura atue, né, para manter o equilíbrio, para que não haja, para que diminua o índice de lesão. Então, enfim, hoje, realmente, sair afirmando por aí que esse exercício é só para um músculo ou só para outro em virtude da atividade eletromiográfica é um pouco, digamos, exagerado. Está passando um pouquinho do ponto. Então, só para que vocês tenham uma ideia desse artigo aqui, olha aqui do lado onde está grifado aí, um estilinho marca-texto, né? O termo cheating, né? O termo cheating seria o que a gente chama tradicionalmente dentro do treinamento de força de roubar. Então, a roubada é muito utilizada em manipulações dentro da biomecânica, né? A roubada causada, pode ser causada pela alteração na cinemática de exercícios específicos. Então, assim, é quando a gente está fazendo, por exemplo, aquele trabalho de rosca direta para bíceps e a gente acaba utilizando um pouco a lombar para fazer o movimento quando a carga está muito alta ou quando a gente já está bem próximo da falha, então a gente dá aquela popular roubada, que seria o termo cheating, que seria, na verdade, uma alteração na cinemática do movimento. Tá ok? Aqui embaixo
O objetivo é analisar a sistemática e a atividade e a mudança na atividade muscular, aumentando as cargas entre 80, aí vamos subir aqui, 90 e 100% de 1 RM no agachamento, né? E aqui eles falam que, pelo conhecimento, esse é o primeiro artigo, né, a primeira análise que determina a cinemática e a atividade eletromiográfica, né, aumentando a carga tanto para a submáxima até chegar na máxima. Então, os materiais e métodos desse artigo foram o seguinte: 14 homens saudáveis, né, recreacionalmente. Esse termo bodybuilders, não é que eles eram bodybuilders profissionais, tá bom? Eles eram apenas praticantes de musculação, tinham em média 3 anos de prática, tá bom? Então faziam agachamento também dentro do seu treinamento. Então eles eram recreacionalmente treinados, né? Tinham aí pelo menos 3 anos de prática. Eles analisaram o peso e altura dos participantes, tinham em média 1,78 de altura, 80 quilos, e todos eles eram destros, tá bom? Todos os sujeitos eram destros e não apresentavam histórico de lesões ortopédicas, tá bom? Então, assim, tomaram bastante cuidado para que não tivesse nenhum tipo de limitação durante o agachamento, né? Aqui embaixo eles colocaram 7 canais de eletrodos, né, para analisar a atividade eletromiográfica do vasto lateral, do vasto medial, do reto femoral, do semitendinoso, do bíceps femoral, do glúteo máximo e do eretor da espinha. Lembra lá no videozinho da Muscle in Motion que eu falei que os eretores da espinha e a musculatura abdominal são importantíssimos? Então eles também analisaram isso aí. Perfeito? Vamos dar uma passadinha aqui. Ó, só para que vocês entendam. Quando for trabalhar com eletromiografia, existem alguns padrões para se colocar o eletrodo. Então aqui, o primeiro, o reto femoral. O eletrodo foi colocado aproximadamente na região medial entre a porção anterior inferior ilíaca, da espinha ilíaca, e a patela, né, na região anterior da coxa. O vasto lateral aproximadamente próximo, 2 dedos, próximo do trocânter, né, lateral, na lateral da coxa, enfim. Então tem todo um parâmetro para você utilizar, não vai colocando de qualquer forma, tudo bem? Então temos alguns protocolos a serem utilizados. Aqui embaixo, no 2.3, que é o protocolo de exercício, eles realizaram um pré-teste uma semana antes, revisaram o protocolo que iriam fazer, os participantes tiraram algumas dúvidas, eles realizaram o teste de um RM dentro desse pré-teste aí, tá bom? Aqui embaixo, as séries de agachamento só eram consideradas válidas a partir do momento que eles chegavam a um nível de 90 graus de flexão do joelho, tá bom? Então, assim, é o que eles chamam de padrão, era o que eles utilizaram, o padrão do movimento do agachamento, tá bom? Esse 90 graus aí é quando a coxa ficava paralela ao solo. 90 graus seria um termo mais didático, mas não é 90 graus, é 120 graus, tudo bem? Aqui embaixo, todos os sujeitos realizaram dois a três aquecimentos, né, séries de aquecimento, e eles realizaram um agachamento com 80%, 90% e 100% com o RM, a carga máxima pré-estabelecida, né? Então eles tinham 5 minutos de intervalo entre essas séries aí, tá bom? Isso aí é só o protocolo de exercício que vocês analisaram junto comigo. Os dados da análise cinemática foi feita por um sistema de 2D, tá bom? E aqui eles descrevem que foi desenvolvido pela Universidade de Hacettepe, né, que fica na Turquia. Então, assim, só para que vocês entendam como que foi feito tudo isso. Então aqui ele já mostra a figura número 1, né, do lado esquerdo do vídeo de vocês. Vocês estão vendo aí a análise dos ângulos do quadril logo em cima e dos ângulos do joelho logo embaixo. Tá? Então, pela legenda, a gente tem o vermelho 80%, o azulzinho
90% e o verde clarinho ali 100%. Então, parece que o joelho não mostrou alterações, nem na fase ascendente, nem na fase descendente. Porém, o quadril, no 100%, observem, mostra-se uma antecipação da fase ascendente, né? Ou seja, viram que ele desce, mas sobe um pouco antes tanto do vermelhinho quanto do azulzinho. Então a gente vai já analisar e ver por que isso aí aconteceu. Tudo bem? Então olha aqui, os resultados da pesquisa. A atividade angular, tanto do joelho como do quadril durante o agachamento, estão lá naquela figura número 1. Né? O movimento padrão, né, tanto do joelho em 80 graus e 90 graus, se manteve. Já foi observado no ângulo do quadril uma diminuição, né, da atividade do quadril quando as cargas foram em 90%, aqui, especialmente na fase descendente. Ou seja, aqui em cima, a diminuição do ângulo do quadril foi mais óbvia durante o 100%, durante a carga máxima. Então observem, aqui em cima, na figura número 1, no ângulo do quadril. Quando chegou em 100% da carga, a fase ascendente ela teve que ser utilizada mais rápido, ou seja, a subida do agachamento ela foi antecipada, talvez pela questão da carga ser máxima e eles não conseguirem segurar muito tempo na descendente, ou seja, baixando a carga. Aqui eles analisam. Esses dados são interessantes para que a fase ascendente iniciou antecipadamente no ângulo do quadril com cargas de 100%, porque estava muito pesado, né? Então eles anteciparam a subida ali. Na tabela número 2, eles verificam a análise de variância dos resultados normalizados dos valores da eletromiografia, né? Então, dos 7 músculos analisados durante o agachamento. Então aqui, nessa tabelinha, vocês conseguem analisar atividade RF é reto femoral, vasto medial, vasto lateral, eretor da espinha, glúteo máximo, bíceps femoral e semitendinoso. Então observem que o vasto medial teve uma alteração significativamente estatística a 90% e também 100%. O glúteo máximo também teve uma alteração significativa quando se carregou as cargas em 90% de um RM e 100% de um RM. Então, assim, verifique que quanto mais carga aparece, o glúteo é muito mais trabalhado. Então, o que pode ser isso? Isso pode ser porque o glúteo é um músculo penado, né? Então, o músculo penado ele tem características para trabalhar em grandes amplitudes e carregando uma carga maior, ou seja, trabalhando em maiores intensidades de RM. Então, por isso, a gente não pode deixar de afirmar de forma como se fosse uma verdade absoluta que o glúteo não é ativado no agachamento, pelo contrário, pela ação muscular, pela ação articular, o glúteo é muito utilizado durante o agachamento. Aqui na discussão do artigo, para quem não é do meio científico, os artigos têm uma discussão exatamente para dizer aqui eles encontraram, né, no presente estudo, investigaram a possível alteração cinemática e atividade muscular durante o agachamento e eles viram um aumento do trabalho de 80%, 90% e 100% no agachamento. Né? O objetivo deles foi analisar foi para que a análise de carga máxima, né, quando foi aumentada muito, também foi observado que houve uma alteração no trabalho muscular, mesmo mantendo o padrão, ou não. Mas eles conseguiram manter o padrão, com exceção da carga de 100% lá em cima, como vocês viram, que a fase ascendente, ou seja, a subida do agachamento, ela foi antecipada, muito provavelmente por ser a carga máxima, né? Ou seja, eles só realizaram em uma repetição. Observem aqui na tabelinha número 3, que eu também separei. Houve alterações no vasto medial durante a fase descendente, 90%,
houve alteração no eretor da espinha também com 90% na fase descendente e do glúteo máximo também a 90% na fase descendente. Passando para o 100% ali logo ao lado, houve alteração do vasto medial na fase ascendente no 100%, houve alteração no eretor da espinha na fase descendente com 100% e houve alteração do glúteo tanto na descendente como na ascendente em 100%. Então, com 100% da carga, pareceu foi que o glúteo foi muito mais acionado, né? Tanto na fase ascendente como na fase descendente. Aqui eles falam que essa forte relação entre carga e atividade eletromiográfica da musculatura tem sido muito bem reportada na literatura científica e o resultado desses estudos eles corroboram com o que já tem na literatura, que é o que exatamente fala, quanto a carga parece que vai aumentando, a atividade eletromiográfica também vai aumentando, né? Então eles analisaram aqui e viram que de todos os músculos, o aumento da atividade muscular com o aumento da carga, houve um aumento apenas no vasto medial e no glúteo máximo durante 90% e 100% de uma repetição máxima, respectivamente, quando foi comparado com 80%. Então, mais uma vez, a gente tem que tomar cuidado em analisar artigos de eletromiografia e falar que agachamento não é para glúteo, o agachamento é apenas para quadríceps ali, vastos, reto femoral, enfim. Então, o artigo aqui é bem cauteloso e conseguiu analisar bem essa atividade muscular. Então, aqui para que vocês vejam, a gente encontra também a atividade eletromiográfica músculo por músculo, tanto na fase descendente como na fase ascendente, tudo bem? Então, lembre-se da legenda de 80%, 90% e 100%. Aqui no primeiro a gente tem o eretor da espinha, depois o vasto lateral, ao lado o semitendinoso, embaixo o vasto intermédio, o bíceps femoral, o reto femoral logo abaixo e por último o glúteo máximo, né? Então aqui continuando ainda a análise deles, eles falam que quando essa análise eletromiográfica específica do ângulo, quando há essa mudança para cada músculo, a gente pode ver que a atividade eletromiográfica no padrão, né, de paralelo para cada um dos músculos com as cargas, parece alterar, né? Mas o pico de contração antecipada da atividade dos extensores do joelho pode ser causada pela contribuição da extensão do quadril. Então a gente também precisa analisar esses dados que eles estão passando para a gente aqui. E olha só, logo ao lado, sabe-se que os hamstrings, que são os isquiotibiais ou os posteriores de coxa, aqui eles dão os nomes bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso, são antagonistas nessa técnica, ou seja, são antagonistas do quadríceps, ou seja, são opositores dos extensores do quadril, são os do joelho, são os flexores do joelho. Então, como o agachamento é um exercício de cadeia cinética fechada, tem esse paradoxo da cocontração dos músculos antagonistas do quadríceps, ou seja, eles trabalham sim, trabalham muito, principalmente para manter o equilíbrio, evitar a anteriorização do fêmur, tá bom? Então, eles finalizam esse estudo, a atividade eletromiográfica do posterior de coxa, foi encontrada um aumento juntamente com o aumento das cargas no bíceps femoral, que foi e foi também um aumento na atividade eletromiográfica do semitendinoso, né? Então esses estudos corroboram com outros estudos que eles dão aqui o número para você procurar nas referências, tudo bem? Então, senhores, no agachamento também são trabalhados os isquiotibiais, tudo bem? Ou os que a gente chama de posterior de coxa. Então não tem como a gente separar também essa musculatura. Aqui a gente vê uma imagem com uma mudança, uma alteração na cinemática. E para que vocês vejam também o braço de momento entre a coxa e o quadril. Observem que na imagem à esquerda ele mantém, digamos assim, uma maior verticalização, né, do tronco. Então observem que há quase um equilíbrio entre a diferença do braço de momento do joelho para o braço de momento do quadril, né? Agora na imagem à direita, com essa anteriorização do tronco, ele
causa um aumento no braço de momento do quadril, ou seja, forçando talvez um pouco mais o glúteo e diminuindo o braço de momento dos extensores do joelho, né? O que diminui um pouco também a atividade do quadríceps quando a gente analisa braço de força, braço de resistência, tá bom? Então a gente precisa também levar em consideração essa alteração na cinemática, anteriorizar um pouco mais o tronco, aumenta a flexão do quadril, e quando a gente aumenta a flexão do quadril, a gente também força um pouco mais a extensão. E quem são os extensores do quadril? Glúteo máximo. Aqui embaixo a gente já consegue ver. É um aviso para atletas que não é interessante o aumento das cargas no agachamento, né? Isso se mostra inconsistente para o agachamento. Então, por uma questão de técnica, eles não acham interessante o aumento da intensidade, né, da carga, o que é muito, digamos assim, uma forma de priorizar o padrão de movimento, né, fazer um bom trabalho muscular sem sobrecarregar principalmente a coluna lombar, já que essa sobrecarga ela cai diretamente em cima da coluna lombar. Beleza? Concluindo o artigo aqui, eles dizem o nosso estudo sobre atividade muscular e alteração cinemática tanto do joelho quanto do quadril, em cargas de 80%, 90% e 100% da carga máxima, né? Eles viram que a atividade muscular aumentou quando a carga também aumentou, mas aumentou estatisticamente apenas no vasto medial e no glúteo médio. Aqui embaixo, no último parágrafo, em 90% da carga foi mostrado que há uma grande efetividade, né, quando comparado com 100%, né, ali na atividade muscular. Então, aqui embaixo, logo para acabar o artigo, quando eles falam do conflito de interesse, eles falam bem assim: os nossos resultados sugerem que 100% da carga durante o agachamento não é necessário para fortalecer ou para focar os extensores do joelho, tá bom? E pode ser uma excelente escolha utilizar outros equipamentos para se manter o padrão de movimento e diminuir as chances de lesão. Então, eles dizem isso, se você quiser fazer uma carga máxima, fazer um agachamento de carga máxima, o interessante não seria fazer com uma barra nas costas, seria interessante você colocar em um outro equipamento, beleza? Por exemplo, um rack linear, onde o apoio fica apenas no quadril, né? Então, eles dão essa dica aí exatamente para evitar as lesões. Então, gente, finalizando, mais um vídeo aqui para o nosso canal, mais um vídeo para vocês. Não há necessidade da gente chegar e entrar numa discussão dizendo que agachamento é para anterior de coxa, para posterior, para glúteo. O agachamento é para toda essa musculatura dos membros inferiores, diria que também trabalha a panturrilha, também trabalha o tríceps sural e principalmente trabalha os músculos estabilizadores, eretores de espinha, abdominal transverso, abdominal oblíquo, interno, externo, enfim, como eu já mostrei no artigo passado, tá bom? E tomem muito cuidado quando vocês analisarem artigos com base em eletromiografia. Atividade muscular não quer dizer que aquele músculo que está sendo mais ativado vai hipertrofiar mais, tudo bem? Então a gente também precisa tomar um cuidado com isso, precisa analisar arquitetura muscular, precisa analisar, por exemplo, células adiposas ali, gordura subcutânea, onde foi colocado o eletrodo. Então tem muita coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, se embasar apenas em artigos que falam de atividade eletromiográfica para fazer afirmações como essas que estão sendo feitas nas redes sociais, talvez a gente pode dizer que é de forma leviana, tá bom? Então, eu espero ter ajudado vocês aí, mais um artigo, mais um trabalho na literatura científica, fundamentando tudo aquilo que a gente vai falando, beleza? Eu vou ficando por aqui, mais um vídeo. Galera, abração, valeu!